Seja muito bem-vindo a mais esse. Hoje nós falaremos um pouco sobre uma passagem de Jesus que está lá em Mateus, no capítulo 5, em que ele nos fala que não veio destruir a lei e os profetas. Então, no versículo 17 e 18, nós encontraremos: Não pensei que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Então, essa passagem, Jesus nos fala que ele realmente não veio destruir aquilo que os antigos profetas, aquilo que Deus já havia enviado através de Moisés, os 10 mandamentos, mas sim que ele veio cumprir. E nós hoje mostraremos algumas das muitas passagens em que isso ocorre no Antigo Testamento e que se cumpre no Novo Testamento. E aqui é interessante, porque Jesus fala que nem o céu nem a terra passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Ou seja, a lei divina, ela é imutável. Então ela não muda, E então não teria como Jesus vir mudar alguma coisa que Deus já havia enviado aos homens através dos profetas. O primeiro ponto que deve ser bem claro é que dentro das leis que Moisés trouxe, nós podemos dividir em dois grupos. Um é o grupo das leis divinas, que foram entregues, foram enviadas de Deus através de Moisés, que ele nos traz lá nos 10 mandamentos, que são leis, portanto, imutáveis, porque as leis divinas são eternas. Deus, na sua grandiosidade, na sua sabedoria, ele não criaria leis que fossem necessários alterar ao longo do tempo. A lei humana frequentemente se altera, frequentemente se aperfeiçoa devido à nossa imperfeição e às correções, à evolução que nós temos e, consequentemente, as leis também evoluem. Também Moisés nos trouxe uma lei civil, uma lei disciplinar, que foi importante para manter a ordem no povo da época de Moisés. Então, além da lei divina, Moisés também nos trouxe a lei disciplinar, utilizada naquele momento para conter os abusos, conter algumas crenças que o povo trazia, inclusive os cultos exteriores dos pagãos. Então, é claro fazer essa distinção. E Jesus, ele vem trabalhar, ele vem complementar, ele vem trazer o mais importante dessa lei divina, da lei do amor, da lei do perdão, da misericórdia, da necessidade da caridade. Então ele ressalta esse aspecto da lei divina dentro do Antigo Testamento. E agora nós faremos uma viagem no Antigo Testamento, mostrando algumas das passagens, que são várias, tem outras, em que nós conseguiremos associar com fatos do Novo Testamento. Então, quando Jesus fala que veio fazer cumprir a lei e os profetas, é interessante que muito do que os profetas falaram com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus, essas coisas aconteceram. Então, Isaías 7,14 já vem nos falar de uma virgem que conceberá e dará à luz a um filho, uma mulher pura. Salmos também fala sobre a vinda dos reis, trazer presentes, oferecer presentes ao Messias. Isaías fala do ouro, do incenso, que nos é narrado no Novo Testamento, dos 3 reis magos que vêm trazer o ouro, o incenso para Jesus. Isaías também fala sobre a Galileia, o Jordão, em que aquele povo
que andava em trevas, ou seja, na ignorância, viu grande luz, a sabedoria, né? E podemos associar então com o grande trabalho que Jesus fez de trazer a sabedoria, o conhecimento junto ao povo, né, lá da região do Jordão, da Galileia. Isaías fala dos milagres que o Messias faria: abrirão os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão, a língua dos mudos cantará. Então, mostrando aqui também fatos que aconteceram e que são narrados no Novo Testamento e que nós encontramos os profetas já se referindo a centenas de anos antes da vinda de Jesus. Então, aqui nós temos Zacarias falando das 30 moedas de prata, que nos lembra, né? Não podemos afirmar que esteja relacionado à traição de Judas. Isaías e Salmo fala sobre a humilhação, e aqui já fala sobre o Cordeiro de Deus, né? E o Cristo realmente ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, e ele em momento algum reagiu com aquele povo. Fala do fel que nós vemos no Novo Testamento, que ofereceram a Jesus enquanto ele estava carregando a cruz, o vinagre que lhe deram de beber. Também em Salmo fala das vestes que seriam repartidas, né? E isso ocorre também próximo ao momento da crucificação. Em Salmo e em Êxodo fala que seriam preservados todos os ossos, e realmente nenhum deles foi quebrado, né, durante todo o processo da crucificação do Cristo. Em Amós 8:9 fala sobre a escuridão daquele dia, né, que aconteceu após a crucificação de Jesus. Isaías novamente fala da sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Nós lembrando que amigos de Jesus foram pedir o corpo, né, e o enterraram em um local em que havia pessoas ricas sepultadas. Então, nós trouxemos algumas das muitas passagens que nos é narrado no Antigo Testamento e que ocorrem no Novo Testamento. E aqui eu gostaria de também ressaltar uma passagem de Levítico 19:18, em que nos fala o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, muitas vezes, equivocadamente, nós associamos o Antigo Testamento apenas como olho por olho e dente por dente, né? E aqui, em outras passagens, nós vamos ver que o Antigo Testamento não é isso. O Antigo Testamento já fala sobre amar o próximo como a ti mesmo, fala sobre a não vingança, a não guardar ira contra os outros, ao perdão. Então tudo isso já nos é narrado pelos profetas, né? Já encontramos no Antigo Testamento, e que Jesus ele veio complementar, ele veio trazer novas explicações, ele veio trazer, ressaltar a importância disso, dessa parte, né, da lei divina. Jesus não veio trazer nada novo, ele mesmo fala isso, ele veio cumprir e complementar aquilo que já havia no povo judeu. Então, é de grande importância estudarmos o Antigo Testamento. Por quê? Porque com ele nós conseguiremos ter um melhor entendimento de muitas das passagens, conseguiremos entender os símbolos que existem no Novo Testamento e que muitas vezes nós interpretamos no sentido literal, mas existe toda uma simbologia que fica claro no Antigo Testamento. Então é muito importante esse estudo, essa compreensão, e lá também já fala muito do que Jesus nos traz. É claro que é importante separar, distinguir aquilo que era a lei divina
daquilo que foi a lei civil e disciplinar de Moisés. Mas é de grande importância que estudemos o Antigo Testamento, porque com certeza os profetas nos trouxeram já as leis divinas também. Então, nosso objetivo aqui foi mostrar como que o Antigo Testamento está relacionado com o Novo Testamento, que Jesus não veio destruir a lei e que realmente nós conseguimos extrair conhecimentos também do Antigo Testamento, importante para a nossa mudança, para o nosso crescimento, para a conquista das virtudes. Obrigado a todos pela atenção e bons estudos.